Olá, galerinha, tudo bom? Faz um tempo que eu não apareço aqui pra vocês. Nesse vídeo de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre o último vídeo que eu pedi pra vocês analisarem, assistirem, responderem ao questionário, 10 questões, não é isso? Do Tiki Liron, sobre como desestabilizar uma nação. Então, eu não vou questão por questão, eu vou discutir todo o vídeo, toda a história, e ao longo dessa discussão, vocês vão perceber que as respostas vão sendo respondidas, as questões vão sendo respondidas, tá? No começo da história, o narrador, né, existe um narrador, ele começa descrevendo. Por isso que a primeira questão, inclusive, é essa, né? Para que vocês descrevam cada personagem, cada grupo de personagens. Ele começa com o Dr. Galo, o Senhor Galo, que é o líder do galinheiro, né? Aquele homem que tem aquele porte de liderança, que tem uma autoridade dentro do grupo muito importante. Depois ele fala das galinhas. As galinhas são as mulheres, né? Então, aquele estereótipo de fofoqueiras, de fúteis, ou que estão na fofoca, ou que estão no salão. Temos os patos, que são os bêbados, né? Os que vivem ali no botequim, no bar, no lago, só conversando besteira e bebendo. Tem os perus, que são os intelectuais, aqueles que ficam numa roda ali conversando sobre a vida, né? Tem o pintinho, que é descrito como ingênuo, bobo. E tem a raposa, que é a malandra, a esperta, né? E aí esse é o elenco, são os personagens da nossa história. É uma fábula porque são animais que ganham vida ali, que têm características humanas. E nós vamos trazer, né, o texto é lá da década de 40, nós estamos trazendo para a nossa realidade aqui. E aí, a raposa, que é inimiga, que ela caça, ela come galinhas, galos, ela queria comer, mas ela não estava satisfeita só em pegar um e ir embora. Porque tinha uma cerca alta, porque a cerca tinha cadeado, porque tinha o fazendeiro com uma arma. Ela queria se dar bem. Ela pensou alto e queria, porque ela mesma diz, porque eu me contentar com um só se eu posso ter todos. Então ela usou não a força, ela usou a psicologia. Então ela pega até um livro, né? Ela usou a psicologia. E a estratégia que ela procurou ali foi a de influenciar as massas. E aí ela seguiu para o plano. O primeiro plano era encontrar alguém ingênuo, alguém bobo o suficiente para acreditar em uma mentira. Mas preste atenção, não foi qualquer mentirazinha besta. Ele disse que o segundo livro de psicologia tem que exagerar. Então, tem que realmente encontrar alguém ingênuo que acreditasse facilmente na coisa mais absurda possível. Qual foi a coisa mais absurda na história? Foi que o céu estava caindo. E aí ela faz todo um teatro, pega uma placazinha que tem uma estrela, né? Faz toda uma sonoplastia com ventos, uma voz parece que é de Deus. E o bobinho acaba acreditando. E aí ele espalha o terror. Uma pessoa acreditou, uma pessoa mais ingênua acreditou e foi espalhando o terror por aí. Só que o Dr. Galo, muito centrado, olhou assim e disse, não, isso aí não é uma estrela não, rapaz, é um pedaço de pau. E aí, pela credibilidade que o Galo tinha, a todo mundo acabou se tranquilizando. A raposa então percebeu que precisava descredibilizar essa autoridade. E aí ele parte para o segundo plano. O que eu queria que vocês respondessem, numa das questões que eu pedi para vocês descreverem esse plano, era justamente para descrever os detalhes do que a raposa fez. Ela não foi simplesmente em um ali, disse que e soltou uma fofoca para ser espalhada. Ela foi em cada grupo diferente. E em cada grupo ela agiu conforme o que a galera queria ouvir. Então ela foi, por exemplo, nas galinhas, que já eram fuxiqueiras, que já tinham essa fama. Ela foi lá com um azinho de fofoca, de mexerico. A conversa já era de fofoca, né? A introdução já era de boato. Ela foi para os perus e já foi até com óculos ela foi, né? Com um ar de intelectual, fazendo questionamentos mais aprofundados, que não pareciam fofocas, pareciam questionamentos genuínos sobre a competência do Galo.
Depois ela foi para os patos, aí ela já fez uma característica de bêbada para se enturmar. Então, para cada grupo de pessoas ou de animais, nesse caso, que ela ia, ela se fantasiava deles, ela se enturmava, ela adquiria a característica deles. Acontece muito isso com as indústrias de fake news hoje. Para cada grupo, para cada, como chamado de bolhas que nós temos, onde as pessoas acabam só se juntando com pessoas que pensam e falam o que a outra também pensa e fala, e esquecem de ler, de ouvir, de conversar com pessoas que pensam diferente, porque as indústrias de fake news, elas formam seus textos, suas imagens, sua manipulação, pensando nesses grupos. Para cada grupo, uma história diferente. O que importa é que, por mais absurdo que seja, as pessoas acabem acreditando, né? Então essa seria a ideia de espalhar isso. E aí, com essa credibilidade fragilizada, o Pintinho volta de novo a dizer que a Terra tá caindo. E aí ele insiste dizendo que não. E a cartada final foi dizer: por que tá caindo em cima de você? Por que não cai em mim? E aí a raposa vai e joga uma estrela na cara dele. Pronto, foi a descredibilização final do galo na história. O próximo passo, que foi o último passo antes da realização, né, da estratégia, foi transformar esse ingênuo, esse bobo, em líder. Ele foi o líder. Então ele se viu de marionete ali, ele genuinamente acredita naquilo, porque ele é ingênuo, e ele foi a marionete, onde a raposa estava ali, jogando as informações. Então ele eu sou o líder, então uma pessoa fraca, ingênua, se você elogiar demais, colocar lá em cima, ela vai acreditar que é verdade. Então ela acreditou que era um líder perfeito, o Pintinho acreditou que era um líder perfeito, foi lá. Foi defender, foi dizer, e aí a raposa disse: diga a eles que vá pra gruta. Já estava tudo preparado. E assim foi, o desespero fez com que todo mundo derrubasse a cerca e saísse correndo pro caminho que a raposa queria. E o final da história é que todos morreram. Todos serviram de alimento. A raposa comeu todos os que estavam no galinheiro. Que até termina dizendo: e cadê o final feliz, né? Para quem acredita em boatos, não tem final feliz. Então, essas peças aqui, eu tenho o galo. Muita gente respondeu de diversas formas, não existe uma resposta só correta. Da forma como a gente imagina a nossa sociedade, de que forma ela está estruturada pra gente, que faria a gente responder a nona questão, se eu não me engano, que era para vocês trazerem para nossa realidade esses personagens. Então, eu posso pensar, por exemplo, no Pintinho como um líder. Um líder, e isso aí é uma resposta da Annie Daisy, não quer dizer que é a única resposta. E eu quero deixar isso bem claro, tá? É a minha visão de sociedade que vai dar essa resposta. Não quer dizer que é a única e que é a única que é verdadeira. Então, pra mim, o Pintinho é o líder, um líder pequeno, que foi convencido de que era um líder grande. E isso pode ser qualquer político, desde vereador, deputado, prefeito, governador, qualquer instância de político que foi acreditado por uma indústria, e aí é a raposa, que pode ser um sistema de governo, e aqui eu vou chamar de capitalismo, né? E escolheu alguém que fosse defender as suas ideias capitalistas. A raposa seria o sistema capitalista, nesse caso, que quer o quê? Lucrar, né, com o nosso trabalho. Quer lucrar com aquilo que a gente faz, que os trabalhadores façam, né? Então ele usou um líder para que esse líder convencesse que esse era o melhor caminho. Vamos todos para a gruta. O galo, a gente pode dizer que seja aquele que traz a informação, aquele que verifica a informação. Então, não necessariamente só os jornalistas em si, mas qualquer cidadão, qualquer profissão que preze pela boa informação, por uma informação checada, por fatos, para informar o outro. E aí nós temos os perus. Os perus são os intelectuais da sociedade, né? Aqueles que estudam, que refletem. A galinha, os patos, é o restante da sociedade. É o pilar da sociedade.
aqueles que acreditam, aqueles que acabam disseminando e acabam caindo na estratégia, que é tão bem fundamentada, né? Lógico que ali era um absurdo, mas existem absurdos. Às vezes eu tô checando uma informação, uma notícia falsa, que um site de checagem mostra, que eu leio a matéria e digo, não é possível que alguém acredite nisso, não é possível que precise desmentir um absurdo desses, mas quando você olha ao redor, é possível. Existem pessoas, plural, que acreditam em absurdos. Então, é preciso que a gente... E aí a última questão que eu queria que vocês fizessem a ponte, de principalmente uma pergunta que é mais importante, que é a segunda pergunta da 10ª questão, que é se só foi trabalho de uma pessoa, os boatos, acreditar e espalhar. Não. Se a raposa não tivesse um ingênuo que acreditasse e seguisse o plano dela, e se esse ingênuo e a raposa não tivessem pessoas, população, que ficasse assustado e acreditasse no absurdo e reagisse da forma como ela queria, o boato morria na raposa. Então, mais do que checar, mais do que analisar, é preciso que nós nos eduquemos. Essa é a importância do que eu tô trabalhando com vocês, inclusive. Que a gente possa se educar, que a gente possa ser crítico no mundo cheio, no mar cheio de desinformações. Que a gente não seja nem o pinto ingênuo, nem as galinhas e os patos que acreditam em tudo o que querem nos contar. Então, essa é a pergunta mais importante. Que vocês entendam que o trabalho da disseminação do boato, e nesse caso aqui pra gente das fake news, não é um trabalho só de uma pessoa. Existe uma grande indústria que vai lá jogando um monte de notícias em um espaço de tempo muito rápido. Existem robôs programados para isso na internet, mas de nada adiantaria se não tivesse um público-alvo que caísse, que engolisse esses absurdos, né? Então a ideia desse vídeo era, e com as questões, era tentar fazer com que a gente refletisse, né? Espero que tenha dado para entender. Caso alguma questão que eu passei nesse questionário eu não tenha respondido aqui e você ficou na dúvida, é só me procurar, vocês sabem onde, para tirar a dúvida e para discutir. Qualquer discussão que vocês queiram sobre as atividades, aquilo que gostaram, aquilo que não gostaram, eu estou pronta para receber esse retorno, ok? Até a próxima!